Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Na aula de hoje, resolveremos aí, a sua atividade número 4 a respeito de diagramas e gráficos do movimento retilíneo uniforme. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar. Bom, a primeira questão falava assim: ao preparar um corredor para uma prova rápida, o treinador observa que o desempenho dele pode ser descrito de forma aproximada pelo seguinte gráfico. A velocidade média desse corredor em metros por segundo é... Muito bem, então ele quer a velocidade média, né? Sendo que ele te deu um gráfico aí de velocidade versus tempo. Bom, o que a gente pode notar nesse gráfico? Que em certo momento a velocidade dele varia, certo? E em outro momento ela é constante. Bom, para calcular a velocidade média, a gente teria que ter, né, o espaço percorrido por esse camarada no intervalo de tempo. O gráfico até dá, né, qual que é o tempo que ele demora para fazer todo esse movimento, que é de 10 segundos, mas ele não dá o espaço percorrido. Então, a gente sabe, né, que a área abaixo de um gráfico de velocidade versus tempo, essa área aqui do gráfico, ela pode determinar para a gente qual que é o espaço percorrido. Então, vamos calcular. Vou dividir em dois, no caso, né, um triângulo aqui, né, e um retângulo, para ficar mais fácil o nosso cálculo. Se você se lembrar da fórmula de trapézio, pode aplicar também sem problema nenhum. Mas o triângulo é mais fácil, né? Base vezes altura dividido por 2. E eu vou chamar esse camarada aqui de espaço percorrido 1. É o ΔS1. Então, o espaço percorrido 1, né, que é o do triângulo, base vezes altura dividido por 2, nós temos que a base de 0 até 4 é de 4, a altura dele de 12,5 dividido por 2, 25 metros. Seria o espaço percorrido durante esse intervalo aqui, do qual a gente sabe que a velocidade varia. E o outro, né, o intervalo do qual a velocidade é constante, vou chamar de ΔS2. Calculando aí como se fosse um retângulo, basta a base vezes a altura. Então, colocando aí base vezes a altura, base de 4 até 10, nós temos que a base dele é de 6, vezes a altura, que é 12,5, temos 75 metros. Ou seja, a área abaixo do gráfico mede um total de 100 metros. Agora que eu tenho esse, né, o espaço percorrido por ele, eu posso calcular qual vai ser minha velocidade média. Então, substituindo aí 100, né, que foi o valor que a gente encontrou, por 10 segundos, que já era informado lá no gráfico, nós temos que a velocidade média é de 10 metros por segundo. Pode marcar lá a letra B sem dó nenhuma. Beleza? Vamos ao próximo. O gráfico na figura descreve o movimento de uma pessoa andando de carro em uma rua reta e plana durante 16 segundos. Calcule a distância total percorrida neste intervalo de tempo e calcule a velocidade média do veículo. Então, vamos lá, calcular primeiro aí a distância total. A gente sabe que um gráfico de velocidade versus tempo, basta a gente calcular a área abaixo do gráfico. Isso pode ser feito da maneira que você bem entender, tá bom? Aqui eu vou dividir novamente em triângulos e retângulos. Então, nós temos o primeiro triângulo aí, né, com a base de 0 até 4. Então, 4 vezes a altura 12 divididos por 2. Está aqui o nosso primeiro triângulo. Muito bem. O segundo é esse triângulozinho menor. Então, nós temos base, que é apenas 1, né, de 7 até 8. Vezes a altura, que é 6 divididos por 2. Temos esse quadrado aqui, né, que é base vezes a altura. Nós temos de 8 até 12 a base de 4, vezes a altura também de 6. E o último triângulo aí, base vezes a altura, nós temos também 4 vezes a altura também 6. É um triângulo dividido por 2, tudo bem? Então tá aqui, você pode calcular isso aqui também como sendo um trapézio, que basta você lembrar base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. Se você quiser utilizar essa fórmula, não tem problema, tá bom? Bom, desde que calcule a área. Nesse caso aqui, temos 63 metros. Por que em metros? Porque está no Sistema Internacional de Unidades, metro por segundo, então a gente pode afirmar que esse valor é igual, né, ao 63, no caso, a unidade metros. Bom, a letra B ele pede aí, né, calcule a velocidade média do veículo. Então, a velocidade média é o espaço percorrido sobre o tempo. Nós já temos o espaço percorrido, né, que foi calculado anteriormente, e pelo gráfico ele mostra aqui para a gente que o tempo total desse movimento é de 16 segundos. Então, basta substituir na fórmula, né, velocidade pelo tempo, temos 63 divididos por 16, que dá esse númerozão grandão. Quando você for marcar lá no gabarito, ele pediu para você multiplicar, né, o resultado encontrado por 100 e desprezar a parte fracionária. Então, você vai marcar lá no gabarito 393. Essa seria a resposta correta. Tudo bem? Vamos ao próximo. Esse daqui, sem dúvida, era o exercício mais difícil da lista de vocês. Caiu no vestibular em 2005. Diz assim, ó, um veículo A passa por um posto policial a uma velocidade constante acima do permitido no local.
Pouco tempo depois, um policial em um veículo B parte em perseguição ao veículo A. Os movimentos dos veículos são descritos nos gráficos da figura. Então, está aqui a figura, novamente é um gráfico de velocidade versus tempo. Tomando o posto policial como referência para estabelecer as posições dos veículos e utilizando as informações do gráfico, calcule a distância que separa o veículo B de A no instante de 15 segundos. Então, a situação foi essa mesmo. Um rapaz passou pelo posto policial e depois o policial, né, partiu em perseguição, né, no veículo B. Reparem no gráfico que o veículo B ele atinge uma velocidade superior ao veículo A, né? Ou seja, já que ele foi ultrapassado, ele vai ao encontro de A. Né? E é justamente isso que a letra B fala, o instante que o B alcança A. Então a gente sabe que lá no futuro, em algum momento, eles vão se alcançar. Bom, por enquanto ele quer qual que é a distância que o separa no instante de 15 segundos. Então a gente vai analisar o gráfico, né, até aquele instante ali de 15 segundos. Está aqui, ó, de 15 segundos. Para isso, né, ele pediu a distância, a gente sabe que a distância é dada pela área abaixo do gráfico, né, uma vez que a gente pode multiplicar a velocidade versus o tempo. Então, vou colocar aqui primeiro, para a gente vai calcular a distância, né, que o A percorreu. A distância que o A percorreu, vou deslocar aqui para o lado para ficar mais nítido, né, foi de 0 até 15 segundos, com a altura aí de 30, né? Então, basta multiplicar os dois, base vezes altura, nós temos que o A andou 450 metros até o instante 15. E o B, que é o policial, ele partiu aí do instante 5 e foi até o instante 15, então ele tem, né, a área vai ser dada pela base vezes altura, 10 vezes 40 sobre 2. Né? Base vezes altura dividido por 2 porque é um triângulo. Então o policial andou aí, no instante 15, ele andou até 200 metros. Bom, então tá aí, ele partiu do posto policial, né, andou 200 metros, está no instante 15, batemos uma foto no instante 15. O policial andou apenas 200 metros, enquanto o veículo A está no 450 metros. Isso tudo aconteceu no instante 15. Pergunto para você, qual que é a distância que os separa? Então, basta eu fazer uma subtração. Se um percorreu até 200 e o outro até 450, 450 menos 200, nós temos aí que a distância entre os dois é de 250 metros. Essa seria a letra A. E na letra B, um instante em que o veículo B alcança A. Então, agora quer saber do tempo, né? Como a gente disse, a gente sabe que o B está numa velocidade maior do que A, então lá no futuro eles vão se encontrar em algum momento. Ele quer saber que instante é esse, né? Qual que é o momento em que eles se encontram. Bom, a gente pode tomar aqui como sendo uma velocidade relativa entre os dois. Nesse caso, velocidade relativa, né, eu pego o B e subtraio do A. E eu tenho que a velocidade de B é de 40 e a velocidade de A é de 30. Então, 40 menos 30, nós temos a velocidade relativa de B com relação a A de 10 metros por segundo. Né? E daí a gente pode concluir, se a distância deles diminui de 10 metros a cada 1 segundo, quanto tempo vai demorar para ele percorrer essa distância relativa entre eles de 250 metros? Ora, seriam 25 segundos. Por quê? Você pode inclusive jogar na fórmula aqui, né? Se você tem uma distância relativa de 250 e uma velocidade relativa de 10, esse 10 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, ele troca de lugar aqui com um instante, né? E nós temos 250 dividido por 10, que dá 25. Então, a conclusão é, para diminuir essa distância que os dois estão a partir do instante 15, eles estão numa distância de 250 metros, né? Demoraria 25 segundos para que o B alcançasse o A. Bom, mas a pergunta dele, né, quanto tempo demora a partir do 15? Ele quer saber qual é o instante em que ele atinge. Então, para a gente calcular qual é o instante, a gente tem que levar esse 15 em consideração. Então, são 25 segundos a partir do instante 15. E 25 segundos a partir de 15 dá 40. Então, eles vão se encontrar no instante 40. É isso que você vai marcar lá no gabarito, 0,40. Tá bom? Só para a gente confirmar aqui a nossa análise, a gente pode até fazer de novo lá no gráfico, né, e ver qual foi aí o espaço percorrido pelo B, né, menos o espaço percorrido pelo A. E a gente vai concluir aqui, ó, que para até o instante de 15 até 40, ou seja, 25 segundos a partir do 15, ele andou 250 metros, que era justamente a distância que estava faltando entre eles. Então, analisa aqui, ó, junto comigo, a distância relativa aqui, ó, 10 metros, tudo bem? Então, de 30 até 40 nós temos 10, beleza? E de 15 até 40 nós temos 25.
Então está aqui, 10 vezes 25, ele andaria aí a diferença, a distância de 250 metros, confirmando todo o nosso raciocínio. Beleza? Pessoal, vamos para a próxima. Próximo fala assim, as posições ocupadas por uma bicicleta que se move em trajetória retilínea e uniforme em função do tempo estão no gráfico abaixo. Então, é possível afirmarmos que o módulo da velocidade da bicicleta, letra A, aumenta no intervalo de 0 a 15 segundos. Muito bem, ele quer analisar a velocidade. Ele deu para você aqui a posição em função do tempo. Ele está falando que a velocidade aumenta no intervalo de 0 até 15, quando na verdade aqui o que está aumentando é a posição e não a velocidade. A gente vê que como o gráfico permanece como uma linha, né, constante, uma linha reta, esse movimento ele é uniforme, tá bom? A gente vai ver logo depois que quando tivermos um gráfico de um movimento variado, de um movimento uniformemente variado, esse gráfico de posição versus tempo, ele deveria aparecer como sendo uma parábola. Já já a gente vai ver isso daí quando a gente estudar movimento variado, tá bom? Por enquanto, quando é uma linha reta num gráfico de posição versus tempo, eu posso afirmar plenamente que isso aqui se trata de um movimento uniforme, do qual a velocidade ela é constante. E ele diz que a velocidade aumenta. Não. A velocidade ela é constante. O que aumenta, na verdade, é a posição, o que torna o item errado. E na letra B ele fala, diminui no intervalo de 30 até 60. Então, trazendo o mesmo raciocínio, o que diminui aqui é a posição e não a sua velocidade. Tá bom? A velocidade ela é constante. Tudo bem? Ela tem módulo negativo, mas ela é constante. A velocidade ela não vai diminuindo. Ela é apenas um valor negativo. Tá bom? Muito bem. Na letra C, tem o mesmo valor em todos os diferentes intervalos de tempo. Gente, analisa aqui. Ó. Vamos ver o intervalo de 15 até 30. Vamos ver esse intervalo aqui. A posição dele não muda com o passar do tempo. O tempo passa, mas ele continua sempre no mesmo lugar, na posição 30. O que eu posso inferir? Eu posso inferir que neste caso aqui, nesse intervalo de 15 até 30, a velocidade dele é igual a 0. Então, como é que ele pode afirmar que tem o mesmo valor em todos os diferentes intervalos de tempo? Negativo. A gente viu que o primeiro aqui vai ser uma velocidade positiva, depois ele vai parar, né, vai permanecer em repouso, e depois nós temos a velocidade negativa, né, um movimento progressivo, um movimento nulo e depois um movimento retrógrado. Tá? Então, o tempo, né, ele varia a sua velocidade, né, com o passar do tempo. Bom, próximo item. É constante e diferente de 0 no intervalo de 15 a 30. Bom, ela é constante, mas ela é igual a 0, não é diferente de 0, que torna o item errado. E o último aí é maior no intervalo de 0 até 15 segundos. Então vamos calcular qual que é a velocidade em cada um dos intervalos. No primeiro intervalo aqui, ó, de 0 até 15, basta a gente aplicar a fórmula, né? Espaço sobre o tempo. Nós temos que a posição aqui é de 30, né? A variação do espaço é de 30 sobre um tempo de 15 segundos. 30 dividido por 15, nós temos que a velocidade 2 metros por segundo positivo. No 2, a gente já calculou e viu que a velocidade é igual a 0. E no terceiro intervalo aqui, ó, de 30 até 60, a velocidade tem que aparecer com módulo negativo. Por quê? Porque ele está diminuindo a velocidade, né? A gente está pegando a posição final menos a posição inicial. Então, final vai ser 0, inicial 30. Final menos inicial, por isso que dá negativo. E nós temos um intervalo de 30 segundos, então 30 sobre 30 menos 1. O que torna o item verdadeiro, dizendo assim, ó, é maior no intervalo de 0 a 15. A velocidade é maior no intervalo de 0 a 15? Perfeito. Por quê? Porque, primeiro, ele é maior porque ele é positivo, né? Enquanto os outros resultados, um é nulo e o outro é negativo. E ele também é maior com relação ao seu módulo, à sua intensidade. Tendo uma intensidade maior do que nos outros instantes. O que torna ele duplamente correto, né? Tanto pelo fato de ser positivo, né? Já que os outros são negativos, como um valor absoluto, e também como valor relativo, se ele perguntasse se é maior com o módulo. Sim, ele tem a maior intensidade aparece justamente no primeiro intervalo, tá bom? De 0 até 15, o que torna o item verdadeiríssimo. Bom, próxima questão, P24 do seu livro fala assim, ó, um gato caminha no quintal em movimento retilíneo. A sua trajetória no decorrer do tempo está representada no gráfico. Está ali o gráfico. Se o gato continuar andando no mesmo ritmo em linha reta até um instante t igual a 15 segundos, a distância total percorrida por ele desde o instante 0 será igual a... Muito bem, então ele está perguntando aqui a distância
total. Como que a gente calcula a distância total percorrida? A gente precisaria saber qual que é a velocidade desenvolvida pelo gato. Porque uma vez que distância, ΔS, vai ser a velocidade versus o tempo. Ele definiu qual que é o instante que ele quer, no 15 segundos. Ou seja, passado 15 segundos, está aqui, né? A gente ia substituir. Qual seria a posição final? Bom, para calcular isso eu preciso da velocidade que ele não me forneceu. Então eu olho para o gráfico e vou tentar tirar a velocidade desse gráfico. Só que é um gráfico de posição versus o tempo. Só que ele me deu aqui, ó, de 0 até 9, esse camarada tem uma velocidade. Essa velocidade ela é constante. Ele me disse aqui que ele se move em movimento retilíneo, né? E ele sempre tem a mesma velocidade, né? A mesma trajetória no decorrer aí do tempo. Então, ele está sempre no mesmo ritmo, a sua velocidade ela é constante. Se eu calcular a velocidade para esse intervalo, ela vai ser a mesma para o intervalo desejado por ele, que é de 15 segundos. Então, vamos lá, vamos calcular a velocidade, utilizando a mesma fórmula, inclusive. O espaço percorrido aqui é de 1 até 4, ou seja, a variação do espaço foi de 3 metros, no tempo de 9 segundos, de 0 até 9. Então, 3 divididos por 9, eu posso colocar até em fração, simplificando aí, é 1/3, tá? 0,33 metros por segundo, né? Ou 1 sobre 3. Vou deixar em fração mesmo, porque vai ficar mais fácil a gente substituir na outra aqui, tá bom? Então, agora que eu já tenho a velocidade, tenho um instante que ele me deu de 15 segundos, vou encontrar qual vai ser a distância total percorrida. Então, basta substituir os valores. O tempo, 15. A velocidade está aqui, 1/3. O espaço percorrido vai ser 15 divididos por 3, que é igual a 5. Muito bem. Senhoras e senhores, muito obrigado por essa aula. Eu vou ficando por aqui. Estuda bastante, viu? Estuda tudo. A gente se vê na sala de aula. Valeu, tchau, tchau.